O tema de hoje do Estúdio News é a redução do desemprego no Brasil. E para conversar com a gente, nós recebemos o Ricardo Igarashi, economista e professor da Faculdade do Comércio, e Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado. E atualmente a população ocupada está estimada ali em 102 milhões e meio de pessoas. Eu pergunto para o Ulisses agora, quais são os setores da economia brasileira que mais empregam a população? Bem, fundamentalmente, o setor serviços corresponde a mais ou menos 65% dos empregos, é o grande setor. Secundariamente, a gente tem a parte de indústria e a agropecuária. E dentro do que são os serviços, o comércio também justamente se destaca como um grande gerador de empregos, inclusive porque a gente está se aproximando do fim do ano e tem um aumento também de empregos temporários. E quais as regiões do país que apresentam uma queda de desemprego mais acelerada e onde o número de pessoas aí sem ocupação é maior? Historicamente, sempre foi a região norte e nordeste. O cenário ainda se mantém o mesmo? Se mantém o mesmo. Na região norte e nordeste, a gente tem o maior número de desempregados, inclusive temos maior quantidade de Bolsa Família nessa região. E a região sudeste é que possui maior número de empregados, maior número de vagas também. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui o mercado é mais aquecido. É mais aquecido, principalmente questão de serviço, como nem o professor falou. Tá? Mais comércio, oportunidade. Exato. Bom, e o tempo médio de procura por emprego, ele também é menor atualmente? Existe um período padrão que geralmente prevalece nessa busca dentro do mercado de trabalho, Ulisses? A média está, segundo estimativas, em 10 meses e, portanto, um período, a grande parte das pessoas está demorando menos de um ano em encontrar um novo emprego. Isso tem a ver com esse aquecimento do mercado de trabalho e da própria economia. Esse tempo, então, vem reduzindo? Vem reduzindo e o mercado de trabalho está bastante aquecido, em realidade, né? Vocês falaram agora há pouco sobre a pandemia. A pergunta que eu faço é a seguinte: a gente ainda sente os efeitos da pandemia no mercado de trabalho ou não mais? Porque ele se modificou depois desse período aí tão difícil por qual o mundo passou, né? Teve mudanças, né? Por exemplo, teletrabalho, até, por exemplo, nas universidades, o jeito de aulas, né? O jeito que as aulas são online, algumas aulas. E, realmente, a gente não voltou ainda 100% como antes da pandemia, mas estamos chegando aí, acho que, acredito eu, numa capacidade boa. Inclusive, a tecnologia contribuiu muito para isso, né? Como que a tecnologia vem refletir no mercado de trabalho atualmente? Hoje em dia, a gente tem fazendo consulta com o psicólogo online, fazendo até exercício físico com o personal dentro de casa. As reuniões que agora também acontecem de forma virtual. De que forma a tecnologia vem atuar nesse mercado? Bem, eu acho que, por um lado, a tecnologia ela gera ganhos em termos de produtividade, porque ela diminui o tempo de deslocamento, justamente pela possibilidade do trabalho remoto. Do trabalho remoto, o que você estava mencionando em relação também ao atendimento remoto. Então, eu acho que, por um lado, tem um ganho de produtividade, mas, em certos casos, por outro lado, se perde aquele efeito que se dá quando as pessoas estão convivendo no ambiente de trabalho, em termos também de produtividade, em termos de sinergia, de uma geração, de um efeito conjunto de trabalho. Falta mais uma interação humana, né? Falta mais uma interação humana. Eu acho que talvez, né, se é que se pode dizer isso, talvez o modelo ideal seria um híbrido entre o trabalho remoto para diminuir os custos de deslocamento e esse trabalho presencial onde você interage com os colegas, você interage com outras pessoas. A gente até noticiou esses dias que durante a pandemia todo mundo se fechou e aí as empresas, bom, dá certo assim, vamos deixar todo mundo em casa trabalhando, mas muitas já estão mudando de ideia, já estão nesse híbrido ou até pedindo para os funcionários voltarem presencialmente, por conta dessa falta, dessa interação que você está dizendo. Eu acho que depende, sim, eu acho que depende do tipo de trabalho.
Naturalmente, um trabalho que requeira o atendimento a pessoas é um trabalho, às vezes, que vai exigir uma presença mais permanente, né? Mas eu acho que, volto a dizer, eu acho que talvez o modelo ideal seja um modelo híbrido, onde a gente possa ter os dois ganhos, né? O ganho da interação entre as pessoas e o ganho por reduzir o custo de deslocamento, né? Principalmente, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que tem um trânsito muito pesado. Eu acho que a gente pode... Outro dia, se eu não me engano, saiu uma estatística que o trabalhador aqui gasta 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar. São 2, 3 horas por dia, é muita coisa. Inclusive, pensando nessa coisa da pandemia, né, a gente vê que o número de desempregados, pessoas entre 18 e 24 anos, ela é alta ainda. Então, por quê? Porque eles perderam um pouco as pessoas jovens perderam um pouco essa interação humana. Então, o que as universidades estão dando de competência para os alunos? A questão de soft skills. Então, habilidades, né, para se envolver com clientes, por exemplo, a questão da universidade, por exemplo, tem uma disciplina que chama Gestão de Relação com os Clientes. Então, a gente ensina todos esses soft skills para eles nessa parte, que eu acho que vai ajudar bastante para que ele consiga um emprego, né? Bom, agora eu queria falar em relação aos rendimentos, porque eles tiveram uma alta frente ao trimestre anterior. Eles passaram de R$ 3.214 para R$ 3.228. Esse resultado representa uma alta de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nós estamos falando aí de um aumento considerável? Não, em termos relativos, né, o aumento não é considerável, mas quando a gente está falando de renda, a gente está olhando o dado do mercado de trabalho, mas também o dado relativo às transferências de renda que o governo vem fazendo. Então, a gente está tendo aí um crescimento de 5%, como você mencionou, no mercado de trabalho, mas tem um adicional por essas transferências de renda. Na verdade, o que explica essa redução do desemprego, em boa parte, como o Ricardo mencionou, é esse aumento de renda que está gerando aumentos de consumo, e isso está aquecendo tanto a atividade econômica quanto o mercado de trabalho. E a contrapartida é um aumento de salários, porque justamente tem menos pessoas disponíveis para trabalhar. É meio lei da oferta e da procura. E nós temos ainda uma informalidade muito grande no Brasil, de quase 40%, mas o número de trabalhadores com carteira assinada vem subindo, está ali quase se igualando. Ou seja, nós estamos tendo uma melhora da qualidade de trabalho, pessoas com direito a férias, todos os benefícios. São dados positivos se a gente também pensar nas questões previdenciárias. Sim, é muito importante, então, esse aumento aí das pessoas que são CLT, né, que vão ganhar aí 13º, as férias, que nem você falou. Mas só que eu também não sou nada contra as pessoas que têm o trabalho informal. Por quê? Porque eles ajudam aí para a economia, né, girar a economia, e com isso a gente vai ter um crescimento, né, mesmo com essas pessoas aí. Por exemplo, no Brasil que se dá muito importância para essa questão do CLT. Em alguns outros países, nem tanto, né? Em outros países, você pode ser um trabalhador autônomo, que é muito bem visto também. E muita gente teve que se virar na época da pandemia e teve que empreender, né? A gente ouve falar, o Brasil é o país de empreendedores. Muita gente acaba sendo levado por esse caminho, que é uma coisa boa também, que a pessoa está ali, perdeu, não está mais com a carteira assinada, mas está tendo uma forma de ganhar seus rendimentos. Exato. O microempresário, a microempresa, ela é um fator de inclusão social. É muito importante. E se a gente pegar os dados, a maior parte das empresas, chega a quase 90%, são micro e pequenas empresas. É o coração da economia brasileira. O coração da economia brasileira é a micro e pequena empresa, é o microempresário. Às vezes numa situação de informalidade, mas com o simples, há uma possibilidade cada vez maior desse microempresário se formalizar. E se a gente pegar os dados de formalização, a formalização aumentou muito após a adoção do Simples, que é um regime em que esse microempresário não só ele tem uma carga tributária menor, como ele tem muito menos burocracia para empreender. Inclusive, eu acho que essa parte do empreendedorismo é muito importante, né? Porque não só o empreendedorismo empresarial, o cara abriu uma nova empresa e tal,
mas também um CLT, né? Um CLT conseguir trazer novas ideias dentro de uma empresa, aumentar a produtividade da empresa, mas pensando no emprego, a questão do empreendedorismo ela é muito importante porque o cara vai abrir um negócio, vai contratar novas pessoas, né? Então, com isso, vai trazer um rendimento real aí para a nossa economia. Então, eu acredito que o governo deveria dar olhar com mais carinho nessas políticas de empreendedorismo. Bom, agora essa discussão da queda de desemprego também nos leva àquela outra questão de que mais pessoas empregadas é algo positivo para o trabalhador, claro, né? Mas, por outro, pode colocar restrições à política monetária. Economia mais aquecida significa preços de produtos e serviços mais pressionados. É isso? A tendência pode ser de um aumento de inflação? Já está sendo, né? Já está sendo. Na verdade, nós temos uma economia aquecida porque há um excesso de gasto. Quer dizer, isso gera no curto prazo mais crescimento da atividade, redução do desemprego, mas tem uma contrapartida, porque não é um crescimento que esteja baseado, pelo menos no período mais imediato, em aumento da produção. É um crescimento muito baseado em consumo das famílias e consumo do governo. Então, é um crescimento positivo, é lógico que é uma boa notícia a gente ter aí produto interno bruto, atividade econômica crescendo talvez a 3% esse ano, o desemprego numa mínima histórica, né? É um dado positivo, mas tem essa contrapartida porque ele está baseado num crescimento do consumo, do gasto, além do crescimento da produção. Novamente, a lei da oferta e da procura, os preços tendem a aumentar ou a ficar mais altos. E a gente tem notado essa carestia, digamos assim, principalmente nos produtos ligados à alimentação. Tem uma inflação de alimentos que não é desprezível esse ano. O ideal é achar um equilíbrio, né? Sim. Em relação de desemprego com inflação. Concordo com o que o professor falou, né? Essa questão aí vai ter mais circulação de dinheiro na sociedade, então isso vai inflacionar os preços. Mas, por outro lado, também a gente vê que o Banco Central está conseguindo manter a inflação num patamar. Por exemplo, eles estão aumentando os juros, né, para manter esses preços estáveis, e acredito eu que, devido à independência do Banco Central, a gente vai conseguir manter esse nível de empregabilidade. Eu pergunto para vocês, as decisões do Banco Central na hora de definir a taxa de juros passa também pelo panorama do mercado de trabalho brasileiro, né? Por exemplo, sempre existe uma antena ligada para o setor de serviços, que tem se mostrado resiliente e não costuma dar sinais de enfraquecimento. É isso mesmo? O setor serviços é o setor que é mais intensivo no uso da mão de obra. Então, esse efeito que nós falamos do aumento dos salários, ele impacta no aumento de custos de produção do setor serviços. Como a demanda está aquecida, o empresário tem margem para repassar esse aumento de custo a preço. Então, por esse motivo, o Banco Central olha com especial atenção para a inflação dos serviços e, inclusive, no mercado de trabalho, para a geração de empregos e para a variação de salários do setor serviços, que é o setor principal empregador e é o setor que emprega muita mão de obra. Então, realmente a gente tem esse efeito, tem essa preocupação e, como a gente estava falando aqui, esse aumento dos juros, não esse ano, mas em algum momento vai diminuir o crescimento da atividade. A gente não existe nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido só baseado no consumo. Se fosse isso, se todo mundo pudesse aumentar o consumo e enriquecer, seria o melhor dos mundos, mas a coisa não funciona assim. A gente tem que aumentar também o lado da capacidade produtiva. Né? A gente estava falando sobre isso no bloco anterior. E aí preocupa muito o baixo nível de investimento produtivo no Brasil. Porque o investimento produtivo ele significa aumentar a capacidade de produção no futuro. Então, a gente olha, por exemplo, um país emergente como o Brasil, ele deveria estar investindo cerca de 24%, 25% da produção total, e o Brasil investe menos de 17%.
Sem falar no que a gente sabe, né, no baixo investimento em infraestrutura e todos os problemas de custos que também isso provoca na economia brasileira. Inclusive, né, professor, está falando dos juros altos, isso afeta muito o cara que é empreendedor, o empresário, né, porque vai pegar o dinheiro a um custo muito maior e dificilmente ele vai conseguir pegar esse dinheiro e conseguir recuperar nesse novo investimento, né? Então, para que tenha aumento da produtividade, ou uma nova indústria, novas empresas, é necessário que os juros sejam baixos, porque senão a atratividade do empreendedor não vai conseguir vencer. Então é muito melhor você pegar esse dinheiro e colocar como especulação financeira, né? Já que os juros são altos. É um cobertor curto, né? Puxa daqui, puxa dali, é complicado. É assim, a gente tem que trabalhar para reduzir o custo do Brasil, para a gente desenvolver a nossa capacidade de produção, porque isso vai gerar emprego de uma outra forma. Não que a geração de empregos agora seja ruim, mas é uma geração de empregos mais sustentável do ponto de vista do tempo, né? É um crescimento mais saudável. A gente precisa crescer, o Brasil está naquela coisa que a gente chama de armadilha da renda média. A gente tem que crescer, a gente teria que dobrar a nossa renda por habitante para se tornar um país desenvolvido. E isso custa bastante, isso requer uma capacidade de crescimento contínua, que não vai ser atendida por um crescimento baseado só no consumo. Só no consumo. E acredito eu que só para ter um crescimento desse porte é só indústrias mesmo. Então, por exemplo, a gente pensa em uma Coreia do Sul, que a gente estava falando, né? Então, a indústria tecnológica, a indústria lá é bem avançada. Então, para que o rendimento do trabalhador aumente, vai ter que ter vagas nesse setor. Indústria, tecnologia, tá? E daí a gente recai no quê? Na questão da baixa escolaridade da nossa população, né? A mão de obra nossa não é tão qualificada para entrar nesses serviços ainda, né? Então a gente vai ter que preparar isso também. Então a gente já pensa em educação, né? Como a educação é importante. Todos os temas que a gente debate aqui, a gente sempre volta e vê que tudo começa por lá, né? Bom, e a gente não pode também deixar de falar aqui da desoneração da folha de pagamento, esse imbróglio aí que vem dando o que falar entre os poderes desde o ano passado, quando terminaria no dia 31 de dezembro. De que forma isso pode afetar o mercado de trabalho? Estou dizendo em abertura, fechamento de vagas e também melhores salários. Setores que recebem essa desoneração, elas contratam bastante e dizem que vai ter que diminuir caso isso aí volte, né? A reoneração. Mas o que eu acho ruim nessa história é a não decisão ainda, né? Por quê? Uma empresa precisa se planejar, fazer o planejamento financeiro, saber quantas pessoas vai contratar, quantas pessoas vai ter que demitir, tomara que não. Mas isso afeta muito o empreendedor, né? O empreendedor, o empresário, além da taxa de juros que a gente tinha falado já. Fica esse reonera, desonera e dá essa insegurança jurídica que deixa aí muitos patrões sem saber para onde ir, já que muitos precisam se planejar. Exato, isso é um problema no Brasil, né? Os investidores não gostam dessa insegurança, né? Bom, a gente estava falando agora há pouco sobre a tecnologia, né? De que forma que ela vem contribuindo para o mercado. Até você falou assim, às vezes precisa de uma interação maior e tal. A gente também pode entrar numa outra discussão que é a inteligência artificial, que vem dominando aí cada vez mais. Muito se fala, ela vem para facilitar nossas vidas, mas isso também pode refletir no mercado? Tem gente que fala, vai tirar nossos empregos. Qual a opinião de vocês? Olha, na história da economia, na história da humanidade, até hoje, os avanços tecnológicos eles não geraram desemprego no médio e longo prazo. O que eu acho que poderia acontecer? Eu acho que é uma grande mudança. Eu acho que no curto prazo é uma coisa que a gente chama em economia de tecnologia poupadora de trabalho, poupadora de mão de obra. O avanço tecnológico pode ser poupador de mão de obra, poupador de máquinas ou ser neutro. Eu acho que a gente está frente a um avanço tecnológico disruptivo que no curto prazo é poupador de mão de obra. O que poderia acontecer? O que se especula? Né? Porque é uma coisa muito nova para todo mundo. Mas a especulação é referente a que você vai realmente destruir alguns tipos de trabalho, vão desaparecer, mas vão se criar novos tipos de trabalho. Aí voltamos à questão da educação. Qual é o problema?
O problema é que não há no Brasil uma preocupação aparente com esse tema e as gerações mais novas, elas não estão sendo preparadas em termos de educação para essa migração. Então, os estudos feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles mostram que os setores de mercado de trabalho que seriam mais afetados são os setores de qualificação intermediária. Então, assim, a qualificação mais alta não, porque a qualificação mais alta conseguiria fazer a migração para a nova tecnologia. A qualificação muito baixa, serviços muito básicos não poderiam ser substituídos, aparentemente, pela nova tecnologia, mas a qualificação intermediária, talvez, é que vai sofrer mais nesse curto prazo. Aí a gente está falando, por exemplo, sei lá, do estagiário que faz planilha. Esse vai desaparecer. Então, eu acho que no curto prazo pode haver um aumento até do desemprego ou uma menor geração de empregos à medida que as tecnologias sejam poupadoras de mão de obra, mas a médio e longo prazo eu acredito que novos empregos e novas ocupações serão criadas. Nunca aconteceu, não vejo por que agora vai acontecer. Todos os avanços tecnológicos, eles no final geraram mais prosperidade para a humanidade. Concordo com o professor, porque, por exemplo, uma inovação tecnológica foi a calculadora tempos atrás, né? E acabou não tendo mudança de emprego e tal, né? Claro, né? Teve mudança de emprego, desculpa, mas as pessoas se adaptaram, né? A questão da inteligência artificial para as pessoas jovens, para as escolas, ainda é novo ainda. Inclusive, assim, não tem um livro ainda, não tem livros didáticos de inteligência artificial, porque é tudo muito novo. Inclusive, a União Europeia, a Câmara aqui dos Deputados ainda discutem se vai ter alguma regularização dessa inteligência artificial. Mas, em termos de emprego, eu vejo que vai aumentar bastante. Novos empregos vão vir aí por causa da inteligência artificial. É claro, eu acho que o governo realmente vai ter que olhar para as pessoas que estão nesse nível médio que o professor falou, que vai ter que retreinar essas pessoas para eles terem novas ocupações. Bom, então, no geral, vocês são otimistas com a inteligência artificial. É uma tecnologia... A médio e longo prazo. A médio e longo prazo. É uma tecnologia que eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa nova. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que a inteligência artificial, a própria internet, ela é maravilhosa. Elas são dádivas, são realmente avanços maravilhosos, mas tem que ser bem usadas, tem que ser bem utilizadas. Bem utilizada, a capacidade de processamento da inteligência artificial é impressionante. Eu uso inteligência artificial. O que eu faria em uma semana de trabalho, eu faço em 1 hora. Então é impressionante, né, professor? Você vai ter ganhos de produtividade muito importantes, mas precisa cuidar dessa parte, como o Ricardo falou, da capacitação intermediária, que aparentemente seria o setor mais prejudicado, pelo menos no curto prazo. Vai dar um problema, né? Essas pessoas desempregadas, aí, socialmente é um problema para o país. Agora vamos falar de outra questão, uma coisa boa. A gente está perto do fim do ano, quando surgem aí os trabalhos temporários, né? Estamos em outubro, agora em novembro, muita gente contratando já. Esses trabalhos também são uma possibilidade, uma porta aberta para contratos aí que se tornem fixos? Assim, né? Eu lembro na minha época de adolescência que sempre era bom pegar um estágio para depois pegar o emprego definitivo, né? Então vejo com bons olhos, vejo que a economia vai ter um ganho, né, nesse final de ano e vejo com bons olhos isso que você falou. Nós na Associação Comercial estimamos pelo menos uma geração de 500 mil empregos adicionais, pelo menos temporários a princípio, nesse fim de ano, nos últimos meses. Pode ser até que a gente esteja subestimando, dado que a economia está bastante aquecida, vem fim de ano, vem Black Friday, e uma parte, como o Ricardo está falando, uma parte desses empregos ela se converte em empregos permanentes. Bom, nós temos dados muito positivos, como falamos até agora, mas ainda assim são 7 milhões e 300 mil pessoas desocupadas à procura de emprego aqui no país. Eu pergunto para vocês qual a resposta para isso. A solução para empregar mais pessoas passa pela criação de políticas públicas voltadas ao mercado de trabalho,
há maior acesso a cursos técnicos, profissionalizantes, também há um número de vagas abertas, um número maior. Para onde a gente pode ir? A queixa de 100% dos empresários é falta de mão de obra qualificada. Então, eu diria que a qualificação é o caminho. A gente volta para a educação. Para a educação, Para a educação novamente. Então, ter cursos técnicos, né? Então, a gente vê que falta pessoas aí. Por exemplo, eu estava conversando com um aluno que não consegue encontrar um pedreiro, né? Uma pessoa para fazer esse trabalho. Então, cursos técnicos acho que ajudaria também para empregar essas pessoas que estão desocupadas. Às vezes tem vaga e não tem pessoas qualificadas para preencher essas vagas. É o que está acontecendo. E na parte tecnológica, de TI também. Muito. De que forma o governo pode atuar para ajudar nessa questão? Eu acho que mais programas de pós-graduação, para formar professores também, para atuar nessa área, abrir novas escolas técnicas, ok? Eu penso dessa maneira, eu acredito nisso, né? Aí vem a minha veia de professor. Então, penso em mais universidades, mais escolas técnicas, um modelo de universidade tecnológica, tá? Por exemplo, a Faculdade do Comércio, que é para empregar pessoas da área do comércio também. Então, eu vejo com bons olhos esse tipo de investimento ações, né? Nessa área. Exato. Como o Ricardo está falando, investir talvez em cursos mais curtos. Hoje em dia as pessoas procuram conhecimento específico. A gente está numa fase em que o empregador ele quer alguém que resolva o problema. Ele não está preocupado se o cara é doutor, é mestre. Não, você vai resolver meu problema? Você consegue? Então, eu acho que cursos mais curtos para as pessoas que estão desempregadas e mais orientados às necessidades do mercado. Porque também não é uma coisa, de repente, de eu achar que, sei lá, vou capacitar pessoas para trabalhar cortando grama quando o mercado não está pedindo isso, por exemplo. Estou dando um exemplo Exato. bobo. Precisa de um estudo, né? Precisa de um estudo para ver o que precisa mesmo. A antena ligada Exato. para o que o A mercado antena ligada tá com o procurando. mercado, o que o mercado está precisando. Mas existe essa carência de mão de obra qualificada muito grande, até na agricultura, em todos os setores. E para a gente terminar, eu pergunto aqui para os nossos dois convidados se o cenário deve se manter nessa tendência de queda no número de desempregados em 2025. Com dois economistas aqui, o que a gente pode esperar para o ano que vem, pensando em termos de inflação, de juros, em relação ao PIB e, consequentemente, mercado de trabalho? Acredito que vai depender do governo. Como assim vai depender do governo? Será que ele vai conseguir fazer a lição de casa? Ou seja, não gastar tanto, mostrar essa responsabilidade, né? Para atrair mais investidores. Eu acho que vai depender principalmente do governo para manter esse nível de pessoas empregadas. E aí, Ulisses? Eu acho que, em algum momento, como a gente estava conversando, o crescimento tão forte, ou relativamente tão forte como ele está acontecendo, ele tem limitações. Então, eu acho que em algum momento, o fato dos juros continuarem aumentando, vão desacelerar o crescimento. Difícil dizer quando, mas não se descarta a possibilidade que o próximo ano a gente tenha crescimento, mas um crescimento mais moderado. E, portanto, talvez uma menor geração de empregos. Por conta de que os juros, em algum momento, vão surtir efeito em reduzir a atividade econômica, principalmente pelo lado do gasto. Muitos analistas estimam aí que até pelo menos metade do ano que vem, o mês de julho, a Selic vai se manter assim, não vai cair. Então, a gente vai ver ali ao longo dos meses como o mercado vai se comportar. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Voltem sempre, já estão convidados. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Ricardo Igarashi, economista e professor da Faculdade do Comércio, e Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. E olha só, você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!